aconteceu como propósito de Deus se cumprindo na vida dele. Então, aquele propósito de Deus de enviar um Salvador, de enviar um ungido, Paulo está testificando que aconteceu. Porque quando Paulo é tomado naquela estrada, ele é tomado pelo ungido, pelo Cristo ressuscitado, que já tinha cumprido a sua missão e estava entregando a ele aquilo que viria para cada um de nós, que é a graça de Deus, o favor imerecido, né? E Paulo testifica mais ainda, a partir do momento em que ele foi tomado, a partir de que Cristo entrou na vida dele, não era mais ele que estava vivendo, mas Cristo vivia nele. Cristo estava vivo nele, né? Então, quando a gente fala dessa revelação, do significado do Cristo, para que a gente possa entender realmente por que nós podemos declarar que estamos em Cristo, né? Nós lembramos então da missão, daquilo que foi a missão de Jesus como Messias, como ungido de Deus para ser trazido até essa terra. E aí nós continuamos, além do versículo-chave, a testificar, né, nesse Cristo, Messias, né, de ser um título, não um nome. O título a qual designava aquele que tinha cumprido uma missão, que veio para algo e realizou aquele algo, e a qual nós tivemos como consequência a nossa salvação, a nossa regeneração, a nossa justificação e daqui a pouco a nossa glorificação total. Amém? E aí a gente vai testificar algumas coisas sobre a vinda desse Messias. Em primeiro lugar, Mateus, capítulo 2, versículo 3 e 4, que fala o seguinte: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo. Não era Cristo, simplesmente uma vida. Existia alguém especial que tinha sido enviado e que estava predestinado, que estava predito que iria acontecer. Então, o Cristo deveria nascer. Então, em Mateus, nós testificamos a vinda, né, desse Messias. Em Daniel 9, versículo 25, a primeira parte diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. 7 semanas e 60, então Daniel vai falando aí de um tempo, né? Que é um outro assunto para uma outra pregação, mas ele está falando sobre o ungido, o príncipe, né? O príncipe da paz, o rei dos reis, senhor dos senhores. Então, esse enviado, esse ungido, ele iria ser consagrado para ser profeta, para ser rei, para ser sacerdote, né? E levaria o seu povo ao arrependimento e à salvação. Quando Jesus veio pregando esse arrependimento, pregando a salvação, muitos judeus, né, o povo escolhido, o povo ao qual ele tinha sido enviado, muitos judeus acreditaram que ele era o Messias, né? E isso era verdade, e a gente vê isso em João, capítulo 1, tá? Eu acho que eu não coloquei aqui, é João 1, 40, 41. Deixa eu só retornar aqui. Tá? Então vamos abrir rapidamente nossas Bíblias. João 1, deixa eu só verificar que pode ter ficado em ordem diferente. Não, é isso mesmo. Tá? Então vamos abrir nossas Bíblias em João 1, capítulo 1, versículo 40 e 41. João 1, primeiro capítulo, versículo 40 e 41. Tá? E a palavra de Deus diz assim para cada um de nós. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, achamos o Messias, achamos aquele que tinha sido enviado, achamos aquele que a palavra dizia que iria ser enviado, ungido, né? Mas o reino que Jesus veio estabelecer, o reino que ele veio pregar, o reino que ele veio trazer para cada um de nós, não era dessa terra, né? Esse reino de Deus
que hoje está nos nossos corações, está nas nossas vidas, não era dessa terra, não era para esse mundo, era para o mundo da salvação, era para aqueles que crescem, era para aqueles que iriam crer, e a qual ele já sabia. Então ele veio, né, estabelecer esse reino, ele veio salvar aqueles que eram seus. Tá? E a gente vamos aproveitar aqui o livro de João, vamos lá no versículo 18, 36, tá? João 18, 36. Abra sua Bíblia, se você estiver em casa com a sua Bíblia, abra também. Capítulo 18, versículo 36. E onde ele diz assim para nós, né? A palavra de Deus diz para cada um de nós. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus veio proclamar o reino de Deus e salvar o seu povo, né? Aqueles que creram, aqueles que creem hoje em dia e aqueles que estão convictos, que estão em Cristo. Amém? Eu e você, diga eu e você. Olha para quem está do teu lado, olha para quem está do teu lado em casa, diga eu e você. Nós cremos, eu e o Pedro aqui, tá bom? Então, o que significa estar em Cristo, né? Em primeiro lugar, significa que aquilo que foi feito por nós, enviando o Messias, enviando o ungido, que estava predestinado para salvar o seu povo, mas mais do que seu povo eleito, escolhido, ele ia pegar todos aqueles a qual ele tinha reconciliado já antes da fundação do mundo, já tinha feito isso. Em espírito estava tudo pronto. Então, significa, quando nós declaramos que nós estamos em Cristo, significa que nós não vivemos mais para nós mesmos, para as nossas convicções. Nós não vivemos mais para aquelas que são as nossas ideias, as nossas ideologias, mas nós vivemos para Ele e por Ele. Porque nós reconhecemos que tudo aquilo que foi feito, pré-determinado no Antigo Testamento, e testificado no Novo Testamento, com o que aconteceu com a vinda de Jesus, a sua crucificação, a sua ressurreição, tudo aquilo foi para mim e para você. Tudo aquilo foi para me salvar e te salvar. Tudo aquilo foi para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quando nós reconhecemos isso, nós podemos declarar que nós estamos em Cristo, porque nós estamos dizendo que nós cremos nessa palavra. Nós estamos dizendo que agora nós não temos uma vida em nós, na nossa força, no nosso poder, porque a nossa força, o nosso poder está em Cristo. Aquele que veio com uma missão, cumpriu a sua missão perfeitamente e garantiu para cada um de nós uma vida em plenitude, de ampla suficiência, de ter supridas todas as nossas necessidades. Amém? Significa que nós entendemos que nós estamos junto com Cristo e nós estaremos eternamente juntos com Ele. Né? Que não é para esse tempo somente, mas é para uma eternidade de vida. Significa que eu tenho Cristo em minha vida. Quando eu digo que eu estou em Cristo, significa que eu estou dizendo que eu tenho Ele na minha vida. Que Jesus não está passeando, entrando e saindo da minha vida a hora que eu quero, a hora que eu necessito, que eu chamo, que eu busco, mas que eu tenho Ele na minha vida. E isso só é possível porque foi declarado que há uma unidade nossa com Jesus e de Jesus com Deus. E que essa unidade, através do Espírito Santo, garante que Jesus está em nós. Então eu só posso declarar que eu estou em Cristo porque primeiro Ele está em mim e Ele está em você. Amém? Então significa dizer e declarar com convicção que se eu estou em Cristo, Cristo habita na minha vida. Ele está na minha vida. Então eu posso proclamar, eu posso declarar com convicção, como foi dito no primeiro culto, quem eu sou. Eu não sou mais aquela primeira identidade em Adão, eu não estou em Adão, eu estou em Cristo. Eu posso ter a garantia e a certeza que Deus se importa comigo, que Ele me ama, que Ele cuida de mim, que Ele está o tempo todo de olho na minha vida, que Ele não esqueceu de mim. Que eu posso ter a convicção que há planos superiores e melhores para a minha vida.
que aquilo que aparentemente eu perdi, na verdade eu ganhei, porque Cristo tem coisas melhores para a minha vida. Amém? Então, eu tinha colocado aqui para a gente ler ainda em João, vamos fazer isso, né? O capítulo 17 de João, o versículo 20 ao 23, tá? O capítulo 17, do versículo 20 ao 23, tá? Você aí em casa anote, depois leia, se você está com a sua Bíblia, acompanhe, tá? O capítulo 17 de João, do versículo 20 ao 23, que diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Deus te ama como Ele amou Jesus. Deus me ama como Ele amou Jesus. O mundo, a criação, até o inimigo, ele não está aguardando que portas de igrejas sejam abertas. Ele está aguardando que filhos de Deus se revelem como filhos de Deus. Está sendo aguardado que nós tomemos a posição de realmente estarmos em Cristo, de sabermos realmente que nós estamos em Cristo, né? E que hoje, independente das circunstâncias, independente das situações que você esteja passando, Jesus está na minha vida, está na tua vida. Amém? Glória a Deus. Estar em Cristo é estar numa nova aliança, né? De superiores e melhores promessas, diz a palavra. Estar em Cristo significa estar num novo pacto. Um pacto de superiores e melhores promessas para as nossas vidas, né? Numa nova jurisdição, justificados, né? Consagrados pelo sangue do Deus vivo, o Cristo Jesus. Amém? E aí, 2 Coríntios 5,17 diz para nós sobre uma promessa. Ele diz assim: e alguém, se está em Cristo, amém? Diga eu estou, diga aí em casa eu estou, é nova criatura. Irmãos, isso não é uma promessa que vai se cumprir daqui a algum tempo. A partir do momento que nós ouvimos essa palavra, o Espírito Santo tomou posse dessa palavra para as nossas vidas e foi declarado sobre as nossas vidas que nós, estando em Cristo, e Cristo já estando em nós de antemão, nós somos novas criaturas. Amém? E o que acontece? As coisas antigas passaram. Eis que se fizeram novas na nossa vida. Amém? Nós precisamos crer sem duvidar que a promessa de Cristo para as nossas vidas já se cumpriu. A promessa de Deus, a herança que foi dada a cada um de nós já está se manifestando nas nossas vidas. Desde o momento que nós ouvimos a graça, que nós ouvimos falar do Evangelho, do próprio Cristo. E nós, para complementar esse capítulo de Coríntios, vamos aqui em Romanos 6,4, que diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Né? Batismo do Espírito Santo. Né? Fomos sepultados a morte de Cristo ali, levando os nossos pecados, levando as nossas enfermidades. Né? Fomos curados, fomos sarados, regenerados, fomos batizados, recebemos o Espírito Santo. E para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É uma vida nova. É uma nova vida para cada um de nós. Então, se nós estamos em Cristo, a nossa vida foi transformada. Né? Por quê? Porque veio habitar em nós o Espírito Santo, veio se manifestar nas nossas vidas o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele milita o tempo todo para que nós andemos nessa novidade de vida, para que nós andemos nas boas obras preparadas de antemão para cada um de nós.
E aí eu vou para Paulo, que é o nosso versículo-chave, né? A carta de Paulo aos Gálatas, porque Paulo compreende. Paulo ele tem uma revelação ali naquele momento em que ele é levado, tomado, né? Em que ele fica naquele estado do que era estar em Cristo. Porque até então ele não sabia, ele não compreendia, né? Ele estava ali na lei, ele estava no velho pacto, na velha aliança. E quando ele declara no nosso versículo-chave, no capítulo 2, versículo 20, né, que é o nosso versículo-chave, ele declara com convicção que Cristo agora vive nele. Né? Agora Cristo vive em mim. E por que eu posso declarar que Cristo vive em mim? Por fé, sem duvidar. Ora, irmãos, a palavra diz que foi outorgada nas nossas vidas o dom de Deus, que é a fé. Se Paulo está declarando por fé que Cristo vive, e a fé está nas nossas vidas, você pode declarar, você pode dizer com convicção que Cristo vive em você, que Cristo vive em mim, que Cristo vive em todos nós. Amém? Nos capítulos 1 e 2 de Gálatas, Paulo ele discorre, né? Ele fala sobre o seu chamado, sobre o seu apostolado, que foi dado por Cristo, né? Ele não recebeu de Jesus como os outros apóstolos, mas ele recebeu de Cristo. E naquele momento que ele está discorrendo, ele está manifestando algo que que Deus, já Cristo ressuscitado, vamos colocar assim, já fez nas nossas vidas, que foi a justificação. Nós fomos justificados. Paulo está dizendo em outras palavras, olha, eu já fui justificado. Não existe mais aquele Saulo, as coisas velhas passaram. Agora este que se fez Paulo, né? E o Cristo, o próprio Cristo já me justificou, porque ele já cumpriu aquele título, aquela missão já foi cumprida. Eu não sabia, Paulo diz, mas eu estava no plano de Deus, eu estava no propósito de Deus. Quem de nós, algum tempo atrás, também poderia dizer como Paulo, eu não sabia, mas eu já estava nos planos de Deus. Eu já estava, a graça preservadora, já estava cuidando de mim há quantos anos, até que eu ouvi essa maravilhosa graça. Então Paulo está dizendo que não importava mais o Saulo, mas que ele sabia naquele momento que o Messias foi enviado, que o ungido foi enviado, e que aquele ungido, pela sua morte, pelo seu sangue derramado, fez com que Paulo tivesse vida, fez com que Paulo fosse salvo, fez com que Paulo fosse justificado, né? Agora ele era Paulo, o apóstolo da graça, né? E Cristo estava vivo nele, amém? E Cristo hoje está vivo em nós, irmãos. Porque quando nós vamos proclamar essa palavra, essa semana no grupo da Cristo Vive, amém, irmão? Você que está do outro lado, né? No grupo do WhatsApp da Cristo Vive, nós estamos proclamando o Evangelho, proclamando esse Cristo, proclamando aquele que nos deu vida, falando dessa graça, falando desse amor, dessa misericórdia, falando desse sacrifício perfeito. No capítulo 2 de Gálatas, que está referendo ao nosso versículo-chave, Paulo, ele, em determinado momento, ele confronta Pedro, né, mostrando a justificação na sua vida, a manifestação da justificação. Ele começa a confrontar Pedro porque Pedro ainda não compreendia, Pedro ainda não tinha a revelação da graça. Pedro andou com Jesus para que acompanhasse Jesus cumprindo a lei. E Pedro não tinha a revelação da graça. Mas, com convicção, Paulo testifica da graça, né? Testifica a sua identidade. Ele diz que ele está em Cristo, que Cristo vive nele. E mais tarde, Pedro, né, Paulo retorna ao convívio e em 15 dias que ele passa ali com Pedro, com os outros apóstolos, Pedro conhece a graça. E Pedro muda até a linguagem dele, até o falar. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Quando nós estamos em Cristo, até a maneira que nós falamos, o Senhor modifica. Nós não falamos mais qualquer coisa, nós falamos da graça. Nós falamos daquilo que nós estamos vivendo e vendo se manifestar nas nossas vidas. Nós proclamamos a palavra sobre a enfermidade, nós proclamamos a palavra sobre qualquer situação das nossas vidas, sabendo que essa palavra produz transformação nas nossas vidas. Então, Paulo, falando para Pedro, né, mesmo confrontando, chamando a atenção de Pedro, Pedro então tem a revelação do que é a graça.
E a gente vê isso aqui em 3 versículos que eu coloquei aqui para vocês, para nós verificarmos. Primeiro, Gálatas 1,18, que diz assim: decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E nesses 15 dias, o que aconteceu? Mudança na vida de Pedro. E é assim que nós estamos em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, até mesmo no lugar onde nós estamos, há mudança. Pode ser, irmãos, que dentro da nossa casa, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver, algumas pessoas não reconheçam Jesus como seu Salvador. Mas ali onde você estiver, não vai imperar treva, impera luz, porque você está lá. E a palavra diz que nós somos luz, nós somos sal. Que a luz não fica debaixo do alqueire, não fica protegida, mas ela aparece, ela ilumina. Pode ser que no meu ambiente de trabalho, muitas pessoas, a qual eu já falei de Jesus, não reconheçam como Salvador. Mas naquele lugar, enquanto eu estiver, vai haver a luz ali naquele lugar. Dentro do teu lar, dentro do teu ambiente de trabalho, nas tuas relações pessoais, onde você estiver, você está em Cristo. Cristo está em você. A luz se manifesta. A treva não pode permanecer. Porque da treva nós fomos tirados, do lamaçal nós fomos retirados para brilhar como luz nesse mundo, diz a palavra do Senhor. E Pedro, mudando até o linguajar, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 1 e 2, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Olha só, Pedro falando aos eleitos. Né? Porque até então Pedro entendia como cumprindo a lei para os judeus, eles iam para os judeus, ele queria que Paulo fosse para os judeus, mas ele está chamando de eleitos, quer dizer, ele está reconhecendo que além daqueles a qual ele iria levar a palavra, existiam outros a qual o Senhor quis, por soberania, salvar, reconciliar. Que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência do Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E não fica por aí. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha como Pedro mudou até o linguajar, porque a graça faz isso nas nossas vidas, ela transforma até aquilo que a gente acha que não vai ser transformado. Não, mas eu sou desse jeito, né? Eu não consigo mudar. A graça muda, a palavra de Deus transforma as nossas mentes, os nossos corações, os propósitos, os desígnios, para que nós possamos ser como nós fomos criados no princípio, imagem e semelhança de Deus. Amém? Amados irmãos, eu quero dizer para você que assim como foi com Paulo, é comigo e com você. Amém? Tenha convicção da sua identidade. Você está em Cristo, você é nova criatura, você é herdeiro, você já recebeu a sua herança, diga amém, já recebemos a nossa herança. Você é ministro de uma nova aliança, significa que você proclama, você tem autoridade, você tem poder, você tem a força que vem de Deus para ministrar sobre essa nova aliança. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? E para a gente sair daqui nessa noite, meditando sobre a nossa identidade em Cristo, nós já sabemos quem nós somos, nós sabemos que Deus nos ama e se importa com cada um de nós, nós sabemos que nós estamos em Cristo, mas nós precisamos o tempo todo estar vigilantes, porque nós sabemos que ainda neste mundo, nessa carne, ela milita contra o Espírito, ela milita contra aquilo que diz quem nós somos. Então, nessa noite, nós vamos pensar numa pergunta. Eu lembro que a pastora Lélia falou: eu gosto de pergunta, né? Eu também gosto, porque ela leva para a gente meditar, nos leva para lugares mais altos. E a pergunta é a seguinte: como é que você se vê? Como é que está a tua autoimagem? Se você tivesse um espelho agora, exatamente agora, como o Tiago fala no espelho, né? Qual é a imagem que está refletindo lá? E sobre
Ninguém vai responder, claro, porque é a nossa intimidade com Deus. Deus conhece o íntimo do nosso coração, Ele conhece aquilo que, como eu sempre falo, a gente nem sabe, às vezes o Senhor diz, olha, vem cá, tem esse pontinho aqui que precisa mudar. Mas a partir dessa pergunta, eu vou lançar 5 pontos para a gente levar para meditar, para ter a resposta que com certeza o Senhor vai dar a cada um de nós. Primeiro, nós não podemos nos basear nas coisas que nós já vivemos, nas coisas que já passaram. Né? Paulo diz, eis que tudo se fez novo, nós andamos em novidade de vida. Né? Mas nós precisamos nos basear para responder essa pergunta no que a palavra diz sobre mim e sobre você. No que a palavra diz sobre nós. Nós não podemos nos basear naquilo que nós achamos que podemos fazer, na nossa força, no nosso exterior, mas nós precisamos nos basear naquilo que vem de dentro para fora. Porque de dentro para fora é que se manifesta realmente aquilo que nós somos. Né? Porque dentro nós estamos recebendo a palavra. Essa palavra, ela está entrando nos nossos ouvidos, mas ela está indo lá para aquilo que é a fonte dos desígnios, lá para o nosso coração. As sementes estão sendo lançadas. O Espírito Santo está ali batalhando para que nós nos apeguemos a essa palavra realmente. E para a gente testificar, a gente vai aqui em Tiago 1, 21 ao 24, que diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, deixe de lado aquilo que é seu ainda, acolhei, receba, abrigue em você com mansidão a palavra em vós implantada. Porque às vezes a palavra é dura com cada um de nós. Mas nós não podemos esquecer que aquele que é o dono, o autor da palavra, ele é o nosso Pai. E como Pai, ele nos trata como filhos. E qual é o Pai que não disciplina o seu filho, que não cuida do seu filho? É aquele que não quer bem, aquele que deixa de lado de qualquer jeito, é um Pai. Então o Pai diz para nós uma palavra e essa palavra ele implanta no nosso coração. Mas quando ele implanta, ele espera que a gente se abrigue naquela palavra, que a gente acolha aquela palavra com mansidão, sabendo que aquela palavra, ela vem para fazer algo nas nossas vidas, porque ela é a palavra viva, ou seja, que produz vida e com eficiência, que nada mais tem nas nossas vidas. E ela é poderosa para salvar a nossa alma, para nos tirar dos problemas de pensamentos, nossos achismos, das nossas emoções. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas quando nós olhamos para esse espelho, e a palavra está em nós contemplamos mudanças. Poxa, eu estou diferente. Amém? Nós não estamos falando do exterior, amém? A igreja está entendendo. Nós estamos falando, quando a gente olha para aquele espelho, poxa, eu não sou mais a mesma. Eu não sou mais o mesmo. Glória a Deus, porque eu estou contemplando aquilo pelo qual eu fui salvo, pelo qual eu fui destinado, a qual eu fiz parte lá no princípio, ser a imagem e semelhança. Eu estou vendo Cristo se formar em mim. Eu não sou mais daquele jeito. Quanto mais, segundo ponto, para nós respondermos, quanto mais nós nos expomos a essa palavra, quando eu falo nos expor, é deixar essa palavra, como o Tiago diz, ser implantada em nós, acolher, receber essa palavra com mansidão. Não, isso não é para mim. Irmão, se nós estamos... Eu aprendi uma coisa nesses anos que o Senhor tem me disciplinado. Se eu estou num lugar e a palavra está sendo pregada, é para mim. Eu recebo aquela palavra. Não tem nada... Irmãos, o Senhor... Tudo que Ele faz não é vã. Nós não podemos ter essa palavra como algo vã, algo que é vã. Né? Estávamos falando sobre isso, eu e a Raíssa hoje. A palavra não é vã. Ela tem um propósito, ela tem um desígnio e o Senhor diz que se cumpre, porque Ele é soberano. Então, quanto mais eu me exponho à palavra, sabe o que acontece naquele espelho? Mais eu pareço com Jesus.
Quanto mais eu me exponho a essa palavra, mais ela se fortalece em mim, mais ela se fixa dentro de mim, né? E faz com que eu não esqueça quem eu sou, mesmo estando lá fora no mundo, mesmo estando lá com as pessoas que são do mundo, com as pessoas que não conhecem a Jesus. Eu vou sempre saber quem eu sou, porque a palavra está arraigada em mim. E tem um versículo que eu gosto muito, e de vez em quando ele aparece aqui nas pregações, que é Hebreus 2:1, que diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Importa que nos apeguemos a essa palavra, né? Porque essa palavra é que faz com que nós sejamos transformados. Quanto mais eu me exponho à palavra, mais a minha mente muda, né? Romanos, sejam transformadas a nossa mente pelo poder dessa palavra. O terceiro ponto: nunca desista de você, porque Jesus não desistiu, porque Jesus crê em você, porque Jesus acredita em você. Não acredita igual o mundo, porque o mundo, ele faz isso de acreditar no outro de uma maneira humana. Ele diz assim para nós: diga que você é forte, diga que você é demais, diga que você é o cara, né? Que você pode tudo, mas levando como critério, levando como referencial as nossas forças, o humano. Mas quando Jesus diz para nós: eu acredito em você, eu sei quem é você, é porque ele está dizendo para nós que ele está em nós. Antes de nós estarmos nele, ele já está em nós. Então, quando ele olha para nós, ele sabe quem nós somos. O DNA está em nós. Não quero saber de nenhum, como estão passando as novelas aí, de nenhum sinal que é colocado, o nosso sinal está em nós, desde antes da fundação do mundo, e não há nada igual. É o Espírito Santo que está na minha vida e na tua vida. Este é o sinal que nós temos em nós, de que nós somos de Cristo, nós estamos em Cristo, né? E essa mesma segurança, né, que o mundo passa para as pessoas, né, de que elas são fortes, que ela pode, que ela é demais, que ela tem força, nós sabemos que vem de uma segurança em nós, porque nós sabemos onde nós estamos. A nossa segurança está em como Cristo me vê. É essa segurança que nós temos. Nós estamos fortalecidos hoje aqui, talvez com um monte de problema lá fora para resolver, um monte de situação para tomar, decisão para tomar, resolver, mas nós estamos aqui com segurança e convicção, porque nós sabemos que a nossa segurança está em como Cristo está nos vendo. Ele não está vendo abatido o nosso coração, preocupado, mas ele sabe que daqui a pouquinho, com essa palavra, com o que você está vendo agora, com o que você está lendo, o que o Senhor te lembrou agora no versículo, ele está te fortalecendo, ele está te colocando de pé novamente, para prosseguir, para ir adiante. E 1.4, Deus sempre tem algo novo e melhor para nós. Como é que você está se vendo hoje? Como é a tua autoimagem hoje? Antes de você responder, lembra que sempre Deus tem algo novo e melhor para você, né? Nós ouvimos a palavra, o Logos, né? E o Espírito Santo faz o quê? Ele transforma essa palavra em fonte de vida para nós. O mundo, eu falei ainda há pouco, logo no início, ele está aguardando. A criação está aguardando. Todos estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E nós só podemos nos manifestar se nós estivermos convictos de quem nós somos, da nossa identidade. Onde nós estamos, em que patamar nós estamos, quem nós somos. E eu vou testificar algumas afirmativas, tá? Algumas proclamações de quem nós somos, estando em Cristo, quem nós somos na nossa identidade cristã. E a gente vai aqui em Atos 19:15, que diz assim: mas o Espírito, você lembra dessa passagem? O Espírito maligno aqui, os filhos lá, né? Todo Paulo estava lá, né? E tentando tirar aqueles demônios e tal, e os filhos lá
acho que Seva, o nome dele, né? Acho que era o pai, era Seva, tentando lá fazer também, tirar, e o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Não reconheço vocês, quem vocês são? Né? Então, nós somos filhos de Deus, nós estamos em Cristo. Se algo olha para nós, se alguém olha para nós, quantas vezes nós ouvimos alguns irmãos aqui pregar e dizer: olha, alguém me olhou e disse: poxa, tem algo diferente em você. Tem algo, por quê? Porque nós somos conhecidos pelo aquilo que seria o nosso espelho, nós refletimos essa imagem, a luz, não a nossa, né? Não, nós sabemos disso, mas aquilo que está em nós, que é o reino de Deus, que é o Espírito Santo que está nas nossas vidas. Né? Eu conheço a Jesus, eu conheço a Paulo, eu conheço a Gia, eu conheço a Bélia, eu conheço a todos vocês, conheço a Vânia, a Raíssa, a Isa, tá? A Eline, Pedro, Simone, Bispo Firmino, que eu conheço vocês. Eu sei quem vocês são. Como é que se sabe? Porque nós, às vezes, não precisamos nem abrir os nossos lábios, irmãos. Né? Apenas o nosso olhar, às vezes uma palavra que você diz, uma atitude que você toma, você está refletindo aquilo que é o teu DNA, que é aquilo que está em você. Em Isaías 60:22, ele diz assim: o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Manifestamos aqui a nossa identidade em Cristo. O Senhor diz que Ele está conosco e que Ele manifesta essa autoridade e poder nas nossas vidas. Ainda, testificando essa palavra, Salmo 82:6 diz assim: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Saiba quem você é, saiba o que Deus pensa sobre você, saiba como Cristo te vê. E o Salmo 8, versículo 3 ao 5 diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabeleceste, que o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visite. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E nos deu missões, e nos deu atributos, e colocou em nós dons para proclamarmos essa palavra, para não enterrarmos os talentos, para manifestarmos os dons que Ele colocou, porque assim o Senhor nos criou. E para a gente finalizar, o quinto ponto e último, tem uma frase do Martinho Lutero que ele diz assim: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não consigo ver como eu posso me perder. E eu te digo nessa noite, quando você olha para a palavra, quando você se expõe à palavra do Senhor, não tem como você estar perdido, sem saber quem você é. Porque essa palavra, né, o Cristo, o Evangelho aqui pregado, a graça de Deus, a palavra diz em si mesma que é o caminho, a verdade e a vida. Se por algum momento eu me achar perdido, sem saber quem eu sou, sem saber para onde vou, o que a palavra diz? Vai para a palavra, porque é o caminho, a verdade e a vida. Porque essa palavra é o Cristo, é o Evangelho. É a graça de Deus se manifestando. O quinto ponto: como você se vê, qual é a sua autoimagem? Não importa, tá? Desculpem o termo, o buraco, a caverna, o poço em que você esteja hoje, diga aí na sua casa, hoje, essa palavra já te tirou. Essa palavra já te colocou num lugar mais alto. Já te colocou acima das situações que têm tentado te afligir, de situações que têm tentado te tirar essa identidade, que têm tentado colocar em você a incerteza, a dúvida. Essa palavra viva e eficaz já tirou Daniel, já tirou José, já tirou os 3 amigos, Cedraque, Mesaque e Abednego, já tirou tantas
pessoas, de tantos lugares que a gente jamais poderia imaginar. Já nos tirou de tantos lugares, né? Se nós formos aqui testemunhar como o Senhor nos chamou, onde nós estávamos, o Senhor nos tirou. E o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele não te tirou de lá para te deixar de qualquer jeito. Ele te tirou para te levar a lugares mais altos. Amém? Diga, eu recebo essa palavra. O Salmo 139, versículo 14, diz assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Você que está aí do outro lado, você é uma obra maravilhosa de Deus. Não deixe que ninguém diga o contrário. Você que está aqui presencialmente, você é uma obra admirável de Deus. E maravilhosa também, né? Não é só o pessoal que está em casa. Admirável de Deus. Toda a criação se admira. Nós fomos criados de uma maneira maravilhosa. Todos os nossos dias, de forma que o Senhor conhece todos eles, antes deles existirem, diz a palavra. E 1 João, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Naquele último louvor que vocês entoaram, confie, espere, tenha confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. O que você é neste mundo? Medite sobre isso. Como é que você está se vendo nesse mundo? Como é que está a tua autoimagem nesse mundo? Não saia daqui sem meditar nessas palavras, sem pedir ao Senhor que te revele aquilo que Ele quer falar com você intimamente e profundamente. Saiba quem você é, a sua identidade em Cristo. Você é nova criatura. Coisas novas se formaram na nossa vida. Nós vivemos em novidade de vida. E para terminar nessa noite, eu trago a vocês Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Tá pequenininho ali, não sei se vai dar para ler aqui na tela. Capítulo 1, primeiro do versículo 1 ao 10. E eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra. Colossenses 2, eu vou aqui abrir a minha Bíblia, porque eu gosto de ler o título desses capítulos. E Colossenses 2, ele fala sobre o interesse de Paulo pelos Colossenses, né? E quando ele fala sobre o interesse de Paulo pelos Colossenses, ele está dizendo que Paulo está interessado em mostrar quem eles são. E ele diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor. Então, primeiro, estejam fortalecidos no seu coração, né? Que é onde estão os propósitos, os desígnios. Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém nos engane, com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Eu recebo essa palavra. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, diga, eu recebo agora, hein? Vocês receberam a plenitude. Amém? E aí a gente vai para o próximo versículo, eu passei dois, o 13 e o 14, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero dizer nessa noite para cada um de vocês que estão aí do outro lado, vocês que estão aqui, né, presencialmente, que estar em Cristo significa ter a convicção e a certeza. E eu quero te dizer que isso é dom de Deus também, porque vem da fé de que nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais e melhor na minha vida e na tua vida. Creia. Amém? Tem algum pedido de oração? Não. Na igreja nós temos algum pedido de oração? Amém? Então nós vamos orar de maneira geral. Amém? Então agora feche os teus olhos. Amém? Amanhã é aniversário da tia Ney. Amém. Amanhã é aniversário da irmã Nilei. Quem está do outro lado conhece a irmã Nilei, é uma pedra preciosa, é um diamante, né? Uma pessoa maravilhosa, todos os dias, né? Eu acho que alguns de nós recebem a mensagem da irmã, é uma mensagem realmente de ânimo, de força. Então nós vamos também orar pela vida dela amanhã. Amém? Essa semana também, só no sábado, né? Aniversário do Tiago, nosso diácono, 27, né? Domingo, né? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, irmão. Você ora do outro lado, apresente sua oração ao Senhor. Senhor amado, santo e bendito, é motivo de alegria, Senhor, estarmos aqui reunidos. É motivo, Senhor, de gratidão, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, receber, Senhor Jesus, um alimento que não nos deixa ficar, Senhor Jesus, com fomes, ou recebermos água viva que não nos deixa ficar com sede. Muito pelo contrário, sacia a nossa sede, a nossa fome da Tua palavra. Nós sabemos, Senhor, quem nós somos. E somos gratos a Ti, somos gratas a Ti porque Tu imputaste isso nos nossos corações. Porque quando a Tua palavra é pregada aos quartos-feiras, domingo, no sábado de consagração, a Tua palavra é que nos fortalece, a Tua palavra é que nos dá a certeza de quem nós somos. Porque ela é a nossa própria vida, Senhor. Nós Te damos graças, Senhor Jesus, por estarmos aqui com saúde, podermos estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra, estarmos aqui unidos por um só Espírito, meditando, contemplando, Te louvando, Te bendizendo, Te rendendo graças, Senhor. Em especial nessa noite, Senhor Jesus, nós queremos agradecer pela vida da irmã Milei. Nós queremos agradecer, Senhor Jesus, glorificar o Teu nome por tão preciosa joia que Tu colocaste nas nossas vidas, neste ministério, nesta congregação, fazendo parte da igreja do Senhor, da Tua noiva. Nós oramos a Ti, Senhor Jesus, para que se manifeste ainda mais as boas obras que Tu preparaste para a vida dela. Nós oramos pela sua saúde, pela sua família. Nós oramos, Senhor Jesus, para que ela, cada dia mais, Senhor Jesus, ela venha Te honrar, Te glorificar. Ela venha, Senhor Jesus, a render graças ao Teu nome, Pai. Nós queremos declarar que nós amamos a irmã Milei. Nós queremos declarar, Senhor Jesus, que se ela estiver ouvindo agora esta oração, se ela estiver vendo, ela saiba, em nome de Jesus, que ela é muito amada, que ela é muito querida, Senhor Jesus. E que nós todos os dias nos alegramos pela vida dela. Nós oramos também, Senhor Jesus, por cada família aqui representada, Senhor. Para que Tu venhas, Senhor, fortalecer dentro dos nossos lares a Tua presença, a Tua palavra viva e eficaz. Que nós, Senhor, venhamos a proclamar cada dia mais dentro dos nossos lares
que é, Senhor, o primeiro ministério das nossas vidas, aquilo que é a palavra que dá vida, que fortalece, que transforma. Senhor, nós oramos pela saúde de cada um dos membros dessa igreja, pela saúde física, pela saúde espiritual, emocional. Senhor Deus, que nenhum de nós, Pai, deixe que essa palavra, por algum motivo, venha se tornar vã nas nossas vidas, mas que nós venhamos a nos apegar a essa palavra, a querer ouvir a Tua voz, a querer, Senhor, saber o que Tu queres de cada um de nós, a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita, o Teu propósito pleno para as nossas vidas. Oramos, Senhor Jesus, pelas portas de emprego, pelos concursos, Senhor, pela vida financeira da nossa igreja, pela vida de cada um de nós, pela vida financeira de cada um de nós. Oramos, Senhor Jesus, pelos planos, pelos projetos que cada um de nós tem na nossa intimidade, seja, Senhor Jesus, numa área financeira, seja numa área, Senhor, de trabalho, seja na nossa área familiar. Nós temos planos e projetos e temos aprendido, Senhor, que eles devem ser colocados diante de Ti, porque a Tua sabedoria, o Teu discernimento, o Teu conhecimento é mais alto do que os nossos. Os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Nós oramos, Jesus, para que Tu venhas a dar discernimento a cada um de nós diante dos desafios do dia a dia, saber como resolver, como responder, lembrando sempre que nós temos a palavra de Deus, que nós temos a nossa armadura, que nós temos a palavra viva e eficaz que nos orienta, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós Te agradecemos, Pai, por esta noite abençoada. Agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presencialmente e agradecemos pela Tua vida que está aí do outro lado. E eu quero te dizer nesta noite, a você que está aqui na igreja, que Jesus te ama, que te escolheu antes da fundação do mundo, te predestinou para ser filho amado de Deus. E que nada pode te separar, nada pode nos separar do seu amor e daquilo que Ele preparou para cada um de nós. Amém? Creia. Amém? Glória a Deus. Uma noite abençoada, um sono reparador e restaurador, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Boa noite, igreja. Graça e paz.